estão ligadas às nossas vitórias. Você pega o Espírito. Que Espírito é esse? Claro que é, diga eu bebo do Espírito. Da palavra profética para 2023. Unção de governo está sobre a minha vida. E eu estou governando para a glória de Deus. Amém? Graças a Deus, sentem-se por gentileza. Isaías 46, 10. Desde o início faço conhecido o fim. Desde tempos remotos, o que ainda virá. Digo, meu propósito permanecerá em pé. E farei tudo o que me agrada. Desde o início, eu faço conhecido o fim. Eu conheço o fim, muito antes de começar. E o meu propósito permanece em pé. A despeito das suas escolhas, o que eu determinei para você, continua em pé. Continua em pé. Desde o início, eu já faço conhecido o fim. Eu te apresento o que eu tenho com você, o que eu planejei para a sua vida. E o meu propósito, ele continua em pé. E eu vou fazer tudo o que me agrada. E agrada o que a Deus? Quais são os pensamentos de Deus para nós? Eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito. São pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então, quais são os pensamentos de Deus? Pensamentos de paz, de bem. Ele está determinado a fazer tudo que o agrada. Em toda a Bíblia, o que ele fala é que ele tem bons projetos para o seu povo. Não tenha medo. Porque Deus não nos deu um espírito de timidez ou de covardia ou medo. Mas Ele nos deu um espírito de poder, coragem, e de amor, e de bom senso, e disciplina pessoal. Habilidades que resultam em uma mente calma e autocontrolada. Olha esta escritura. Ele não nos deu, não provém dele, timidez, covardia ou medo. Nada disso saiu de Deus. Mas ele nos deu o que veio de Deus. Então, o que veio do diabo? Timidez, covardia e medo. O que veio de Deus? Poder, coragem, amor, bom senso, disciplina pessoal, habilidades que resultam em uma mente calma e autocontrolada. Não uma vida descontrolada e uma mente perturbada. Isso não provém de Deus. Não saiu do coração de Deus. Não é o que Deus tem para nós. O salmista diz assim: busquei o Senhor e Ele me respondeu. Livrou-me de todos os meus temores. Mas eu, quando estiver com medo, o que é que eu vou fazer?
confiarei em ti. Então Jesus disse, não preocupeis. E ele também falou, não estejais ansiosos. Paulo falou, não vos inquieteis. Pedro falou, lancem sobre ele a vossa ansiedade. O salmista disse, entregue as suas preocupações. Tem escrituras e escrituras que nos ensinam como viver a vida. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me protegem. Eu posso até passar por uma situação difícil, mas eu não vou temer o perigo. Eu não vou temer nada, porque o Senhor está comigo. E Ele vai me defender, Ele vai me proteger. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? De quem terei temor? Se o Senhor é a minha luz e a minha salvação. Se eu tenho o Senhor é o meu forte refúgio, de quem terei medo? O justo jamais será abalado. Para sempre se lembrarão dele. Vão esquecer do justo? A Bíblia diz que não esquecem do justo. Não é fácil esquecer de um justo. Ninguém vai esquecer do justo. As suas obras justas. Não temerá más notícias. Seu coração está firme e confiante no Senhor. Tem más notícias correndo. Mas eu não vou temer. O salmista está dizendo que o justo, ele não será, ele jamais, não é que ele não será não, jamais será abalado. Para sempre se lembrarão dele, não temerá más notícias. Nenhuma má notícia. A má notícia chega. Um diagnóstico, algo que você esperava, de repente não acontece daquele jeito, chega a notícia que não, momentaneamente não vai. E depois tudo que está acontecendo no mundo, o que está acontecendo no país, as decisões absurdas que vão tomando. Então, são más notícias. Se você parar para ficar vendo, você se adoenta. Então, a orientação é para a gente olhar o que nós acabamos de cantar. Nós vamos olhar para Jesus. Nós olhamos para Jesus. E nós não tememos mais notícias. O seu coração está firme e confiante no Senhor. Tu te aproximaste quando a ti clamei e disseste, não tenha medo. Quando eu clamei, Jeremias está dizendo aqui em Lamentações, quando eu clamei, o Senhor se aproximou. O Senhor se aproximou e a resposta do Senhor para mim foi, não tenha medo. Aí, o sábio conclui o livro de Eclesiastes com essa frase. Agora que já se ouviu tudo, aqui está a conclusão. Eu vou concluir com a única coisa que importa. Eu cheguei à conclusão que só uma coisa importa. Tema a Deus e obedeça aos seus mandamentos, porque isso é o essencial para o homem. O que é o essencial para o homem? E obedecer aos seus mandamentos. Então, se as pessoas
entendessem, se os crentes entendessem que o essencial, ou seja, tudo que eu preciso para ter uma vida bem-sucedida, é temer a Deus. É ter um temor reverencial por Deus. Temer a Deus. E obedecer os seus mandamentos. O que é mandamento? O que é princípio? O que Ele falou que é imutável? Eu devo obedecer. Eu temo a Ele num nível que eu vou e eu faço. Por temer a Ele, eu rasgo a minha carne. Por temer a Ele, eu faço uma circuncisão na minha carne, no meu coração. Por temer a Ele, eu me submeto. Todo mundo está olhando. O discurso do mundo é: isso é um absurdo. Não, você não tem que passar por isso. Não, você não tem que aguentar isso. Não, você não tem que engolir isso. Não, você não tem que aguentar isso aqui. E o Senhor está dizendo assim, espera aí, o Espírito Santo vem e diz assim, se está escrito, você deve sim. Se está escrito, você deve sim. Se você entender que o essencial, que o sábio chegou à conclusão, depois de tudo que ele viu, que ele viu, ele chegou a uma conclusão, as duas coisas que importam, temer a Deus e obedecê-lo. Eu temo, por isso obedeço. Então, são as coisas que importam. Se eu seguir dessa maneira a minha vida, eu vou cumprir com o meu destino, eu vou ter uma vida poderosa, família poderosa, meus caminhos vão prosperar, minha vida vai prosperar, minha vida vai ser bem-sucedida. Se eu seguir nessa direção, temendo a Deus e obedecendo aos seus mandamentos. Qualquer embaixador, ele pode estar no país mais pobre, mais miserável, mas ele não vai viver nas condições daquele país, porque ele é sustentado pelo país que o enviou. Ele é mantido pela nação que o enviou para lá. Quando você passa a viver num nível mais alto, debaixo de leis superiores, se você responde com base na Constituição do céu, você vive com base nas leis do céu, você é mantido e sustentado por esse governo, por esse poder. Quer dizer, ainda que tudo fracasse aqui, dê errado, eu tenho escrituras e escrituras que me garantem que se eu crer, temer e obedecer na minha vida, o resultado vai ser diferente. Eu vivo debaixo de leis sustentada por leis superiores, por uma força maior, por um poder maior. E o sistema, o governo que me sustenta, nunca entra em crise. Quando você ora o Pai Nosso, seja feito aqui na terra como é no céu. No céu tem doença? Tem miséria? Tem fraqueza? Tem feiura? Tem sujeira? Tem imoralidade? Tem tristeza? Está vendo? A gente sabe responder. Então, seja feito aqui. Aí a gente ora o Pai Nosso. Espera aí, como que eu oro um negócio que eu não acredito?
seja feito aqui como é no céu. Então, eu recebo, quando creio no Senhor, o poder de trazer o céu para a terra. Quer dizer, eu mudo a atmosfera quando eu temo e obedeço a Ele. Eu costumo dizer que quando nós tememos a Deus, obedecemos a Deus, não tememos a mais nada. Toda vez que eu encontro alguém temendo, eu sei que ele está em desobediência. Porque a desobediência te coloca numa condição de medo, de insegurança. Toda vez que nós vemos alguém com muito medo, é porque ela não se sente segura em Deus. Ela não está segura em Deus. Ela não está alinhada com Deus. Ela não mantém esse relacionamento vivo com Deus. Então, o que ela faz? Ela cede para todos aqueles sentimentos que bloqueiam a vida dela, intimidam ela. Então, nós vamos encontrar pessoas que quase perderam. Acabei de pregar, mostrar para você sobre Jeremias. Ele estava com medo, porque ele olhou para ele, ao invés dele olhar para Deus. Vamos falar de Moisés. Ele chegou a irar a Deus, dizendo, não sei falar, não tenho capacidade. Quem sou eu para ir libertar Israel e falar com o faraó? Quem sou eu? Você vê que então, essa é a tendência, nós olharmos para nós e não para Deus. E toda vez que você olhar para você e não para Deus, olhar para as circunstâncias e não para Deus, vai acontecer com você o que aconteceu com Pedro, que está vivendo o sobrenatural, algo fora do comum, e de repente, ele tira o olhar de Jesus. E ele interrompe aquele processo. Quantas vezes eu vi isso, me doeu, pessoas que estavam vivendo o sobrenatural, e elas tiraram o olhar de Jesus e simplesmente começaram a afundar. E elas interromperam o processo que elas estavam vivendo sobrenatural. Elas interromperam aquilo. E é incrível quando você lê que ele gritou pelo Senhor, e a Bíblia fala que imediatamente o Senhor o segurou e o levantou. Isso mostra que ele se reposicionou e voltou, eles voltaram para o barco. Ele voltou a viver o milagre, ele com certeza voltou andando. É o que eu acredito. Nós vamos lembrar de Maria, que um anjo já chega e fala para ela, não tenha medo, você foi agraciada. Porque naquela sociedade, tudo que ela ia enfrentar, uma moça que está esperando para se casar, já prometida em casamento, de repente aparece grávida. E a resposta que ela tem para dizer para todo mundo é que é do Espírito Santo. Como que alguém ia acreditar nisso? E o anjo vem e fala, não tenha medo, você foi agraciada, quer dizer, você está sendo favorecida. Por mais que pareça que as consequências são difíceis, danosas, desafiadoras, você está sendo favorecida, então não tenha medo, isso é favor. Aí o primeiro baque já é o noivo querer desmanchar o noivado em secreto. Por quê? Porque a Bíblia fala que ele era um homem justo.
E aí o Senhor, vem o anjo, fala com ele também, não tenha medo em receber Maria como sua esposa. Porque o que acontece com ela é obra do Espírito Santo. Então você vê que às vezes as coisas chegam confusas. Parecem desalinhadas. Não parecem encaixadas. E o Senhor simplesmente diz para você, confia. Para Maria, ó, parece que o mundo vai cair na sua cabeça, mas confia, isso é a favor, tá? Porque o que vai acontecer com você é muito maior do que isso. E eu vou ser com você, você tem que confiar. O José, os sonhos dele, imagina os sonhos desse casal. De repente, tudo desmoronando. José se sentindo traído, envergonhado. Ele planejou uma coisa. E aí o Senhor vem e fala com ele, ó, não tenha medo. E para mim é muito incrível, porque não era só escolher a mulher, né? Deus estava escolhendo o homem que ia criar o filho dele. Eu sempre paro e penso assim, Deus é incrível. E a palavra de Deus fala que José era justo. Ou seja, isso descreve que José era um homem íntegro e correto. Deus escolheu um homem que a Bíblia chama de justo. Era um homem correto, a própria atitude dele para com a Maria mostra a integridade dele, o quanto ele era realmente um homem justo. O homem que ia criar o filho dele, que ia ser a referência paterna, masculina para o filho dele, foi José. Tanto que o anjo fala uma vez com a Maria e depois fala só com José. E José tomou todas as decisões com base na obediência para que o plano de Deus fosse bem sucedido. E Jesus foi criado como homem, por este homem que a Bíblia chama de justo. Porque num momento da vida ele viu o mundo dele desabar. E quando Deus falou uma vez com ele, não tema receber a Maria como sua esposa. Porque isso é obra do Espírito Santo. Ele mudou, abraçou o projeto de Deus, não tocou nela até ela dar à luz, criou o Senhor Jesus com o temor de um homem que era justo e temia o Senhor. E essa pergunta, ela não está nem aqui, mas seria bom que a gente pensasse se Deus, você como homem, Deus te escolheria para criar o filho dele? Você como mulher, Deus escolheria você para gerar o filho dele e cuidar do filho dele? Porque muitas vezes nós falamos que queremos muitas coisas. Nós lemos a história de Maria, de José, nós lemos as histórias bíblicas e nos encantamos, mas Deus é o mesmo. Ele não mudou. E a pergunta é, nós cremos e correspondemos? Estamos correspondendo ao que a palavra está nos orientando?
Porque eu quero fazer parte de projetos grandes. Mas eu seria um bom pai? Eu seria essa boa mãe? E é interessante que o Senhor já chega, o anjo já chega dizendo, não tenha medo, tanto para Maria quanto para José. Não tenha medo. Não tenha medo de abraçar esse projeto. Não tenha medo de se abrir para isso. Não tenha medo de enfrentar isso aqui. Não tenha medo de gerar isso aqui. E ela, de cara, respondeu, sou tua serva. Faça na minha vida conforme a sua vontade. Eu vou passar pelo que eu tiver que passar. José imediatamente se reposicionou, volta e assume a Maria, e assume aquele bebê. Então, isso são escrituras que estão aqui para nos ensinar. Porque eu vejo muita gente dizendo, eu quero isso, eu quero aquilo. Mas quando Deus vem e chama para algo, Ele já de cara, não, isso é muito difícil para mim. Não, eu não quero abrir mão do meu pensamento, eu não quero abrir mão do que eu acredito, eu não quero abrir mão, ou da minha vida, não, eu não quero ter que enfrentar isso aqui. Não. Então, eu vejo gente parando por causa dos seus sentimentos, porque estão olhando para as circunstâncias, interrompendo seus milagres, porque tiraram o olhar de Jesus, dizendo, quem sou eu? Quem sou eu para falar com o faraó e libertar Israel? Quem sou eu para algo tão grande assim? Eu nem sei falar, não tenho capacidade, sou um assassino, estou morando no deserto há 40 anos, Moisés. E o Senhor sempre respondeu assim para tantos, eu estarei com você. Gideão fala, quem sou eu? Meu Deus, sou o menor da minha casa, minha família é a mais pobre, quem sou eu? Eu estarei com você. É sempre assim, eu estarei com você. Porque Deus sempre chega apresentando, Ele se apresenta como, eu sou o Senhor. Então, se eu estiver com você, você vai temer o quê? Se eu estiver com você, o que você vai temer? O que tem importância a partir daí? Quando Deus é com uma pessoa, o que importa a partir daí? O que alguém pensa? Então, esse tem sido o problema de muita gente. Né? O medo das críticas, das opiniões, da rejeição, o medo de não dar certo. Algumas pensam, e por fim acabam não fazendo. Tem projetos incríveis na cabeça, mas nunca tem coragem de colocar em prática. Tem gente carregando medos que nem são delas. Medo dos pais, de outras pessoas que transferiram para elas e elas agora vivem com medo. Desde criança, não, cuidado, não, para, não, vai isso, vai, não faz. E alguns têm medo de se mover, de tanto que ouviram, não vai dar certo, cuidado, você não é capaz. Tem gente que entra num medo coletivo, porque alguns estão com medo, ele começa a estar com medo também.
Porque está todo mundo falando uma coisa, ele abraça aquilo como verdade. Todos os dias dos desanimados e dos aflitos são maus. Toda vez que você encontra uma pessoa desanimada e aflita, você encontra uma pessoa que está com medo. E qual é como são os dias dessas pessoas? Ruins. Porque elas são frustradas, elas não conseguem se mover, elas não conseguem fazer o que elas têm que fazer, por pensamentos ansiosos e pressentimentos, sempre com medo de que alguma coisa ruim vai acontecer. Pressentimentos malignos, ansiosos, uma ansiedade. Você vê que é estimulada a ansiedade nas pessoas. Mas aquele que tem um coração contente, feliz, e não dá para ter um coração contente, feliz, sem paz. O medo tira sua paz. Tem um banquete contínuo, independentemente das circunstâncias. Porque se você está olhando para Deus, você não vai olhar para as circunstâncias. Você não vai olhar para trás, você não vai olhar para os lados, você está olhando para Deus. É para Deus que você está olhando. Então, você não vai dar lugar a esses sentimentos. Então, quando você vê uma pessoa desanimada, aflita, você já sabe, ela está dizendo que a vida dela é ruim. Os dias dela são ruins, todos os dias. Olha como a Bíblia fala, todos os dias. De uma pessoa desanimada e aflita, são maus. E quais são os pensamentos que deixam uma pessoa numa condição dessa? Pensamentos de ansiedade, pressentimentos, quer dizer, medo. Mas aquele que tem um coração contente, feliz, é um banquete contínuo. Ela acredita, alegrai-vos sempre. Ela está tomada de fé, tomada de confiança. O temor do Senhor é o princípio do conhecimento. Mas os insensatos desprezam a sabedoria e a disciplina. Quando você teme a Deus, isso é o princípio do conhecimento, é o princípio da sabedoria. Você está se mostrando sábio. Porque se você tem uma reverência por Deus, você está olhando para Deus, você teme a Deus, você vai temer o quê agora? Se você está confiando no Senhor do universo, você está confiante nele, você sabe que ele é maior do que qualquer enfermidade, maior do que qualquer problema financeiro, maior do que qualquer coisa que você venha enfrentar. Ele é o Senhor que pode todas as coisas, o Deus que opera o sobrenatural. Então você vai temer o quê? Você já teme aquele, obedece aquele que tudo pode. Mas algumas pessoas, olha como a Bíblia fala, desprezam a sabedoria e a disciplina. Porque quando você não teme ao Senhor, você está desprezando aquilo que tem o poder de te levar a viver uma vida poderosa. Você está desprezando a sabedoria, porque isso é ser sábio. Você está desprezando a disciplina, que aqui a disciplina tem o sentido de autocontrole, autodisciplina, autoliderança. Então, ao invés de você ser controlado pela fé no Senhor, você está sendo controlado pelo o medo de alguma coisa. Isso não é sábio. Isso é ser insensato, é agir de forma tola. Jairo vai buscar ajuda no Senhor.
e chega a notícia de que a filha dele morreu. O Senhor ignora, não fazendo caso do que eles disseram. Jesus disse ao dirigente da sinagoga: não tenha medo, tão somente creia. Não tenha medo. Ele mandou ignorar a notícia ruim. O justo não temerá más notícias. Ignora má notícia. Não viva de acordo com as circunstâncias. O medo, ele vai te escravizar, ele vai te paralisar. O medo é criativo. O medo chega a enlouquecer as pessoas. O medo leva à frustração, porque por conta do medo a pessoa não faz. A pessoa é capaz de desistir de um sonho, desistir de um projeto por causa do medo. Ela desiste do destino dela por causa do medo. O medo de não conseguir, o medo de não atingir, o medo de fracassar. Tem gente que morre de medo de fracassar. E por que muitos estão desanimados, estão ansiosos? Por causa desses pressentimentos, esse medo, às vezes até em alguns momentos a pessoa agiu e deu errado. E muitas vezes deu errado porque ela não estava alinhada com Deus. Às vezes ela nem agiu com base na fé. E aí, agora, ela é tomada de um medo de tentar novamente. Ela é tomada pelo medo de fracassar. Então, é o medo das opiniões, é o medo que os parentes vão dizer, do que as pessoas vão dizer, o medo de quebrar a cara, o medo de não conseguir atingir aquele resultado. E o medo, ele é criativo, tanto que quando os discípulos estão em alto mar, naquela tempestade que Jesus vai andando sobre as águas, eles acharam que era um fantasma. E era Jesus, eles estavam convivendo com Jesus. E Jesus gritou: coragem, não tenham medo. Sou eu. Foi quando Pedro pediu para ir até ele. E quando Pedro tirou o olhar de Jesus e colocou nas circunstâncias, na tempestade, ele começou a afundar. Já parou para pensar quantas pessoas que têm afundado por causa do medo? Quantas pessoas poderiam estar vivendo seus sonhos, seus projetos durante todo esse ano e não estão por causa do medo? Porque se entregaram ao desânimo, aí estão reclamando do ano, mas todos os dias dos desanimados, todos os dias dos desanimados e dos aflitos são maus. E o que causa isso? Ansiedade, pressentimento ruim, medo, né, de alguma coisa. A pessoa sofre por antecipação. Ela passou o ano com medo de alguma coisa. Ela passou, talvez, alguns anos com medo. Medo das opiniões. Isso é o que a gente mais... Hoje em dia, medo das opiniões. É o que a gente encontra. Muita gente com medo das opiniões. Muita gente com medo, né, do que vão dizer a respeito delas. E aí, quando você vê isso aí fora, é uma coisa, mas e quando você vê isso dentro da igreja? Gente travada em um lugar, porque tem medo. Tem medo de arriscar, tem medo de ousar, tem medo de crer em Deus.
A palavra está vindo. Deus abre portas. Deus coloca diante dela. E ela simplesmente teme entrar pela porta. Quantas vezes eu vi gente que Deus abriu o caminho, que Deus colocou diante da pessoa uma porta aberta, ela temeu. Era o projeto de Deus. Preste atenção, se você... O essencial para a vida do homem é temer a Deus e obedecer seus mandamentos. Se você está temendo a Deus, está obedecendo a tudo que Ele está orientando você a obedecer, você vai ter medo de quê? O que pode dar errado? Se Ele te mandar fazer algo, se Ele coloca você diante de algo, você não tem que temer, Ele está dizendo, vai porque eu vou estar com você. As pessoas mentem por causa do medo, enganam por causa do medo, traem por causa do medo, são falsas por causa do medo. Muitas vezes é o medo de serem rejeitadas, é a busca por uma aprovação, de não serem aprovadas. Então, elas têm uma cara para cada situação. Vamos lembrar de Pedro. De novo. Por que o Pedro negou o Senhor? Medo, porque ele amava mais a vida dele, e ele achou que ele amava mais o Senhor do que a ele, até ele ser testado. O Senhor o pressionou, permitiu uma situação para pressioná-lo, para ver o que estava dentro dele. Saiu o verdadeiro Pedro, um sujeito que era medroso, que era muito medroso, covarde. Quando aquela serva falou, esse aqui é um deles, porque o jeito dele falar denuncia, ele fala como ele, porque Jesus, como Galileu, eles tinham um sotaque. Então, havia um sotaque que a mulher, falou, esse aqui é um deles. Olha o jeito dele falar, denuncia. E, imediatamente, ele tentou se desligar disso, se desvencilhar disso. Ele tentou fazer de tudo, mudar o modo de falar, lançando maldições, para que descaracterizasse totalmente, e não tivesse mais a possibilidade de alguém achar que ele tinha alguma coisa a ver com Jesus. Então, você vê que o nosso modo de falar nos denuncia. O nosso modo de falar revela o nosso sotaque, de onde nós somos. Se nós somos cidadãos do céu ou não. O nosso jeito de falar. O nosso modo de falar. Então, quando você fala só de forma incrédula, negativa, fofoca, fala mal dos outros, critica, alguns ainda falam palavrões, tem uma linguagem torpe, imoral, indecente. Quando ele lançou maldições, ele está tentando sair totalmente fora daquele padrão que era Jesus. Porque o jeito dele falar era parecido com o de Jesus. E ele tentou sair daquilo. Quando a moça falou, o jeito dele denuncia, o seu jeito de falar te denuncia. Ele imediatamente mudou o jeito de falar. Então, você vê que algumas pessoas, elas até dizem que creem no Senhor.
mas no dia a dia, o jeito delas de falar está muito distante. Muitas vezes o que ela está lançando são maldições, o que sai da boca dela são maldições, igual o Pedro quando estava lá na covardia. Porque ele quis mostrar com todas as forças que ele não era do grupo de Jesus, mas do grupo que estava crucificando o Senhor. E está todo mundo lançando maldições contra ele. E ele fez parte da turma que também estava lançando maldições. Tudo por quê? Porque ele era um covarde. E ele precisava deixar de ser covarde. Então, por causa da covardia, as pessoas enganam, as pessoas mentem. As pessoas falam de uma forma lamentável. Porque, na verdade, elas são covardes. Não é à toa que os covardes não herdarão o reino dos céus. O primeiro grupo que vai ser lançado no lago de fogo e enxofre é dos covardes. Então, por covardia, tem gente que não tem assumido o Senhor. Tem gente que não tem dito não. Tem gente que diz que quer viver a vida, ganhar a vida. Agora a Bíblia diz, não tenham medo dos que matam o corpo. Tem gente que tem medo de ameaça. E cede para aquilo que não poderia ceder jamais, porque tem medo de algum dano. Gente, eu já ouvi gente dizer que não tinha vindo no culto, e não é nem no período da pandemia, não. Não tinha vindo no culto porque tinha ouvido que tinha uma onda de gripe, estava com medo de pegar gripe. Mas, olha, claro, nós só desejamos o bem para as pessoas. Pegou em casa. Se tivesse vindo, eu te garanto que não tinha pego. Se tivesse pego, nem ia sentir, ia passar. E se tivesse pego louvando o Senhor, que boa gripe é essa, né? Então, todas as vezes que eu vejo alguém dizendo que não vai fazer algo, porque não sei quem falou, porque está com medo não sei do quê, então não vai buscar o Senhor, não vai priorizar o Senhor por causa disso, por causa daquilo outro. Eu já vi alguém que está arrumando uma desculpa, porque na verdade não tem fome de Deus, não está desejando Deus. Então, vai na onda da maioria. Quantas vezes você está falando para uma pessoa, escuta, o Senhor é maior do que isso. Não, mas o médico disse. Não, mas Deus, e o que Deus disse? Não, escuta, o Senhor é maior do que isso. Não, mas está todo mundo dizendo. Não, é o que Deus disse. Não, mas é que eu ouvi, é porque não sei o quê. Então, não, mas e o que Deus falou? Mas a palavra não tem peso. Não tenham medo dos que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Antes tenham medo daquele que pode destruir tanta alma quanto o corpo no inferno. Você tem que ter, se você tiver que ter algum medo, tenha de estar longe de Deus. Longe da vontade de Deus. Porque se tem um lugar terrível para se estar, é esse. Qual o melhor lugar? Qual o lugar mais seguro da face da terra? Estando em Deus, no esconderijo do Altíssimo. Eu ainda não entendo quando você está lá no texto de Marcos 16, que fala da grande comissão, fala que se você pegar em cobra, em escorpião, beber alguma coisa mortífera. Quer dizer, a Bíblia está cheia
de escrituras que dizem, ó, se você fizer algo que é até perigoso para me honrar, eu vou ser com você. Pode ser veneno, pode ser algo mortífero, pode ser, não importa o quê. Pode ter o poder de matar o corpo. Não tenha medo do que pode matar o corpo. Tenha medo de perder a sua alma. Porque o corpo vai mesmo. É a alma, você precisa ter segurança. Mas algumas pessoas têm medo de tudo. Relacionado a corpo, a vida. Elas têm medo de não dar certo, de não conseguir. Tem medo, tem gente que tem medo de casar, tem medo de ter filho, tem gente que tem medo pelos filhos, tem medo dos filhos não darem certo, tem medo da vida não caminhar, tem medo de enfrentar um novo desafio, tem gente que você olha, tem medo, aí pergunta por que a pessoa está doente, ela está estressada, ela está com a imunidade baixa, porque ela vive sobressaltada, ela está sempre com medo de alguma coisa, mas por que ela tem tantos medos? Por que ela se sente frustrada e não vai e enfrenta o que ela tem que enfrentar e faz o que tem que ser feito, que Deus está orientando ela a fazer? Ela não faz porque ela está com medo. E aí, o que esse medo causa nela? Muito mal. Ela se frustra, ela se estressa, ela fica ansiosa, a vida dela não anda, não progride, porque ela está no lugar errado. Porque Deus está falando com ela. Olha, eu tenho bons planos, porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de causar dano, planos de dar a vocês esperança e um futuro. Você não tem que ter medo. Mas tem gente que carrega os medos da família, os medos que o mundo está impondo. Eu vejo gente com medo sai uma reportagem, ó, isso aqui agora está fazendo, porque cada hora uma coisa que outro dia era boa, agora é ruim. Por isso que eu tenho o meu sistema de viver e não dou a menor bola. Ah, isso é ruim, isso é coisa, eu não quero saber, não te pedi opinião. Eu me lembro como se fosse hoje, de um dia, eu ouvi a pesquisa, num tempo, que café era ruim. De repente, eu ouço que café tinha benefício e benefício. Eu falo, esse povo é descarado, tem um lobby daqueles. Os caras, é tudo com base no interesse. Pode olhar aí. Um trem que outro dia era a pior coisa do mundo. Agora, de repente, é a melhor coisa do mundo. Mas dependendo da ocasião e da necessidade, se torna a pior coisa do mundo. E tem gente que é marionete, tem gente que é uma peteca. Ele vai para lá, ele vem para cá, ele vai para lá, vem para cá. Eu lembro, eu sempre conto isso, porque eu vi, não é alguém que me contou. Lá atrás, quando nós todos, porque não tem mais ninguém aqui que assiste Fantástico, eu tenho certeza disso. Lá atrás, quase uns 30 anos, uns 20 e tantos anos, quando a gente ainda via aquilo lá, a gente ainda era marionete nas mãos desse povo. Então, eu lembro de eu assistir que o ovo era bom, de repente o ovo era ruim. E se você não tiver uma cabeça certa, então um dia você come ovo, 1 ano, 2 anos depois, essa outra pesquisa, você agora não come mais ovo.
É com base na conveniência. As pesquisas, você não dá para acreditar em pesquisa nenhuma mais. Então, você tem que olhar e ver exatamente o que vai funcionar para você. Eu acredito que tudo que é em excesso não é bom, obviamente. Eu acredito que tudo que é essas coisas que são industrializadas também não são saudáveis. Então está na cara o que a gente deve, como que a gente deve viver. Comer o que está vivo, o que... Mas aí os caras querem colocar na nossa cabeça de todo jeito que carne é a pior coisa do mundo. Enquanto eu viver, eu vou comer carne. Acabou. Eu me lembro uns 5 anos, quando eu falei que eu era carnívora, gente, vocês acreditam que eu sofri ataque, dizer, eu te admirava, bispa. Mas você contribui para esse sistema. Eu disse, compre, eu quero fazer picanha hoje, agora. Compra aquela que tem aquela camada de gordura, sabe? Pega aquela, eu quero a black, viu, Eduardo? Black. Aquela boa, assim. Então, é hoje agora é hoje, para comemorar e para mostrar para você. Só me deu vontade mesmo, até postar um vídeo, mas como não é da minha natureza, falar, olha, querida, você está tão decepcionada, olha só, eu é que estou decepcionada e triste por você você está perdendo algo tão bom. Entendeu? Isso aqui é bom, meu filho, isso aqui é bom. Mas eu respeito quem é vegetariano. Não, vai embora, eu te amo. Não mude de igreja por causa disso, eu quero você aqui. Não faça isso. Nós podemos conviver, você sendo vegetariana e eu carnívora, qual o mal nisso? Nós amamos o mesmo Jesus. Eu respeito você, agora respeite a minha picanha. Eu trato com respeito o seu churrasco de melancia e trate com respeito a minha picanha também. Você não quer ela, eu também não quero o seu churrasco de melancia. Voltando para cá, então. Deixa, que senão vai dar fome, isso é jejum, isso lá é assunto para agora, não é mesmo? Isso é um jejum, meu Deus, olha só. Estou levando o povo a pecar, porque ele já começou a salivar com aquela... Olha só, está perdendo o jejum. Não, esquece, limpa a mente, limpa agora, volta para o jejum. Volta para o jejum. Enxuga a babinha. Então, olha só, medo. Você, filho do homem, não tenha medo dessa gente, nem das suas palavras, não tenha medo, ainda que o cerquem espinheiros, e você vive entre os escorpiões, não tenha medo do que disserem, nem fique apavorado ao vê-los, embora seja uma nação rebelde. O Senhor chega para o profeta Ezequiel e diz assim para ele, ó, eu estou te colocando, se você ler o contexto, é exatamente assim, eu estou te colocando no meio de escorpiões, esse povo tem peçonha, eu estou colocando, olha, quando Deus fala que Ele está te colocando no meio de gente peçonhenta, esse povo é venenoso, isso aí é tudo escorpião, cuidado, nem vire as costas para esse povo. Mas eu estou te colocando no meio deles. E não é para você ter medo, porque eu estou com você, não vou poder fazer dano algum a você, mas eu preciso que você esteja lá. Aí, você vê pessoas que dizem assim, eu vou pedir demissão.
Naquele lugar só tem gente ruim. E o Senhor está dizendo, por isso que eu te botei lá, rapaz. Eu queria botar um bom no meio da peçonha. Eu coloquei você lá para mudar aquela atmosfera. Quantas vezes eu vi gente perder projetos grandes porque desistiram. Ah, não, eu não gosto, eu não quero estar lá, não. E o Senhor está dizendo, mas eu te coloquei. E a pessoa começa a ficar incomodada, com medo, ao invés dela ocupar o lugar dela de autoridade. Peraí, Deus me abriu essa porta, o Senhor tem isso aqui comigo. E eu não vou fugir. É o que Deus tem para mim. E Ele me deu autoridade para estar nesse lugar. E eu vou fugir? Não, não vou fugir. E o Senhor falou, eu estou te colocando, você vai ficar lá. Você vai ocupar esse lugar. Eu te coloco no meio, olha, Deus vem fazer, eu estou te colocando no meio de escorpiões. Aí a pessoa, eu já ouvi gente dizer, eu não acredito que Deus ia fazer isso. O quê? Te colocar no meio de gente peçonhenta? Claro que sim. Ai, bispo, é muito difícil. Não, se Ele te colocou lá, você tem poder para vencer. Você tem autoridade para isso. O que você não pode fazer é jogar fora a sua oportunidade. É jogar fora a porta que Deus te abriu, porque você está com medo. Medo dos escorpiões, medo das serpentes, medo dos perversos. Não, eles é que têm que ter medo de você. Porque eles não têm nada além da perversidade deles. E você tem Deus. E se uma pessoa tem Deus, ninguém pode com ela. O auxiliar do Eliseu acorda e vê um exército sírio tinha cercado a cidade para pegar o Eliseu. Um exército para pegar Eliseu. E o Eliseu tranquilamente levanta e vem e fala para ele. Respondeu, não tenha medo. Aqueles que estão conosco são mais numerosos do que eles. E Eliseu orou, Senhor, abre os olhos dele para que veja. Então o Senhor abriu os olhos do rapaz, que olhou e viu as colinas cheias de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. E se você continua lendo, a palavra do homem de Deus foi, mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. O Senhor abre os olhos dele, ele não está vendo. Ele só está vendo o que esses olhos naturais podem mostrar. Ele não está vendo o que o mundo espiritual, o que está acontecendo no mundo espiritual. Por isso que você tem que ter visão espiritual. Porque às vezes você só está vendo o que o diabo está fazendo, problemas, e está olhando para isso. Você não está olhando para o que Deus está fazendo. Você não está olhando para a ação de Deus na sua vida. Você não está vendo o que Deus está fazendo. Você está cercado pela glória de Deus, pelo cuidado de Deus, pelo sangue de Jesus, está debaixo do sangue de Jesus. Mas você está com medo. Por quê? Porque você está olhando para o problema. Por que o menino, o jovenzinho lá estava com medo, o servo estava com medo? Porque ele estava olhando para o problema. Porque ele só viu a parte natural, o que os olhos naturais mostram. Ele não viu o que estava acontecendo no mundo espiritual. Você vê que aquilo não aconteceu ali, naquela hora, aquilo estava já acontecendo, já havia uma proteção ali.
Havia uma defesa em favor do profeta. Até porque o que ele estava fazendo estava certo. A ira do rei da Síria era porque todas as emboscadas que ele armava contra o rei de Israel, Deus mostrava para Eliseu. Imagina só, o cara está lá na Síria, Eliseu está lá em Samaria, está lá em Israel. E tudo que o homem fala no quarto dele, Deus revela em detalhes para o profeta. Aí o profeta vai e avisa o rei de Israel, ó, não passa por tal lugar. Leia o texto que você vai ver. Não passa por tal lugar, não vá por tal caminho, não faça assim, não faça assim. Ok, não faça. Aí o rei da Síria ia contra Israel, não podia fazer o intento que queria. Não podia fazer o mal. E aí o rei falou assim, tem um espião aqui. Não é possível. Aí um dos, ó como a fama já tinha chegado. Um dos servos dele falou assim, um do exército ali, eu não lembro quem exatamente, e disse para ele, não. É Eliseu, o homem de Deus. Tudo que o senhor fala no quarto, ele sabe lá. Até os servos sabiam disso, quem trabalhava com o rei. O rei ficou furioso e falou, eu vou paralisar o profeta. Você vê como que é o diabo? O diabo é assim, eu vou parar o profeta. Eu vou tentar bloquear essa pessoa para que eu possa conseguir. Quer dizer, eu bloqueio ela, então eu consigo o que eu quero. Então eu vou intimidar. Só que caiu do cavalo, ele não intimidou. O servo dele ficou com medo, mas aí ele mostrou. Falou, você está com medo porque você está olhando de forma natural. Porque se você vê o mundo espiritual, então abra os olhos dele, são os olhos espirituais dele. Porque ele precisa ver o que ele não está vendo. E aí então o rapaz viu que o tempo todo havia uma proteção ali. Então você vê que muitas vezes Deus está com você, está ali mandando você seguir, e o diabo vem e quer parar você. E se você olhar para o que ele está fazendo, se você não tiver visão espiritual, você vai olhar só para o que ele está fazendo. Mas e o que o mundo espiritual? O que Deus está fazendo em seu favor? E a ação de Deus em seu favor? Mas você não vai conseguir ver se você estiver tomado por medo. O rapaz não conseguiu ver, ele está tomado por medo. Como é que você vai conseguir ver se o medo é a mesma coisa que incredulidade? Medo e fé não combinam. O que o Senhor falou para Abraão quando ele achou que estava tudo acabado? Estou velho, saí, estou caminhando aqui, nada aconteceu, vou ter que aceitar o meu servo como meu herdeiro. O Senhor aparece para ele e fala, não tenha medo, Abraão. Não tenha medo. Eu sou o seu escudo. Escudo é proteção. Grande será a sua recompensa. Não vai ficar do jeito que está. Não tenha medo. Não tenha medo, Maria. Não tenha medo, José. Não tenha medo, Abraão, que não vai acontecer, porque vai. Não tenha medo, rapaz, mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Não tenha medo, Gideão. Não tenha medo. Quantas pessoas que fazem acordo com o inimigo por causa do medo. Se tem um negócio que você não pode, é fazer acordo com o inimigo por causa do medo. Tem gente que bajula os outros por causa do medo. Medo de perder. Às vezes, medo de perder algo e acaba perdendo mesmo, porque Deus quer que você haja com coragem.
com segurança, com firmeza, confiando nele. Certa noite o Senhor falou a Paulo em visão: não tenha medo, continue falando e não fique calado, pois estou com você e ninguém vai lhe fazer mal ou feri-lo. Tinha pressão de todo lado para ele se calar, para ele desistir, para ele não continuar no propósito, fazendo o que ele tinha sido chamado para fazer. E o Senhor falou: não tenha medo, continue falando, não deixa ninguém te calar. Não fique calado, porque eu estou com você e ninguém vai fazer-lhe mal ou feri-lo. Não tenha medo. Não tenha medo do que te aconteceu lá atrás, não tenha medo do que está acontecendo hoje, não tenha medo do futuro, não tenha medo de circunstâncias que não parecem boas, não tenha medo do homem. Podemos dizer, pois dizer com confiança, vamos juntos: o Senhor é o meu ajudador. Não temerei o que me podem fazer os homens. Não temerei. Quem é meu ajudador? Deus é meu ajudador. Deus é o meu ajudador. Ele me ajuda. Se você ler Isaías 41, todo mundo tem que ter Isaías 41, Isaías 43, sublinhado na Bíblia. Não temas, porque sou contigo, não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te esforço, eu te ajudo, eu te sustento com a minha destra fiel. Quando passares pelas águas, estarei contigo. Quando pelo fogo, a chama não arderá em ti. Quando passares pelas águas, elas não te submergirão. Não tenha medo, operando eu, quem impedirá? Não tenha medo, eu estou com você. Eu pego você e faço de você um instrumento novo, afiado. Você continua lendo Isaías 41, você vê que o Senhor fala: eu pego você e te faço um instrumento novo e afiado, cortante. Foi isso que ele fez. Ele pegou Moisés e transformou num instrumento novo, afiado e cortante. Olha o que ele pôde fazer. Às vezes você olha para uma pessoa e pensa assim: não tem saída, não tem jeito. Essa pessoa, as escolhas dela, não dá para acreditar que alguma coisa vai sair daí. E se há uma abertura, quem poderia imaginar que Moisés ia se tornar o homem que se tornou? Quem? Meu Deus! Assassino, fugitivo. E Deus o transformou num instrumento novo e cortante. Poderoso. Um instrumento nas mãos dele. Está escrito lá no texto. E você vai vendo ele falar: não tenha medo, não tenha medo, eu estou com você, eu te ajudo. Não temas, porque eu te ajudo. Então Deus está falando com você, porque talvez você tenha deixado de tomar decisões por conta do medo, por conta da covardia. Você tem deixado de se mover por conta do medo, por conta da covardia. Você tem medo de arriscar, você tem medo de romper, você tem medo de ir e dar os passos de fé, você tem medo de enfrentar algo, de cessar com algo. Tem gente tolerando, você tem o que tolera, tolerando o que jamais deveria tolerar por causa do medo. Tem gente que está num lugar que não gosta,
E não é porque Deus quer que ele esteja lá, é porque ele tem medo de sair. Outros, Deus já encerrou com eles num lugar e já falou, saia, e ele tem medo de sair. Quantas pessoas que cederam tanto para o medo, que agora elas se sentem travadas. Algumas têm medo de falar, têm medo de enfrentar, têm medo de agir, têm medo de romper, têm medo de cortar algo da vida, têm medo de sair de um lugar. Tem gente que tem os mais diversos medos. Você vai encontrar gente dizendo, o medo é saudável. Onde o medo é saudável? Óbvio que eu não vou botar a mão no fogo, porque eu sei que eu queimo. Tem coisa que eu sei, aí é uma questão de inteligência. Não é medo, é sensatez, é inteligência. Mas o medo não provém de Deus. E você tem que trabalhar seus medos, para você não transferir seus medos para os seus filhos. Daí você é uma pessoa medrosa e cria filhos medrosos e inseguros. Gente que não tem coragem de falar, não tem coragem de se mover, não tem coragem de fazer nada. Gente medrosa, medrosa. O que nós vemos de jovens, uma geração de jovens desfocados, medrosos, inseguros. Mas nós que criamos. E o que você tem dito para eles? Mas não é só falar como você se comporta diante dos problemas da vida. Uma atitude que você tem, você vai transferindo para as suas crianças. Aí, de repente, elas crescem, estão com medo, e elas nem sabem por que elas têm tanto medo. Tem medo, não sabe nem por que tem tanto medo. Porque talvez você muitas vezes desestimulou, ou ali, não pode, cuidado, vai acontecer isso, você não pode, você não consegue, não, isso não é para você. Aí, quando toma uma certa idade, agora você bagunça a cabeça desse adolescente, desse jovem, que agora você fala o contrário. Não, você tem que isso, tem que fazer isso, tem que isso. Aí ele passou a vida ouvindo que ele não podia, agora você quer dizer para ele que ele pode. Mas ele, na formação dele, você o formou para acreditar que ele não podia. Pior são os pais que criam incapazes, porque eles nunca acreditam que os filhos são capazes. E aí eles vão lá e tomam a dianteira e, não, deixa que eu faço. Deixa que eu faço, 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 e depois chega um momento que você vê um filho jovem, frustrado até o fio de cabelo, você fica arrasado, e você fala, ele tem que agir, ele tem que se mover, e está triste, e está isso, mas você passou a vida botando na cabeça dele, que você fazia melhor que ele não era capaz de fazer, você não mandou ele enfrentar. Você mesmo colocou uma identidade. Ai, sabe, é que a fulana, ela é mais assim, tímida, sabe? Ah, não, já a outra, ela é toda e tal, mas essa aqui, então, sabe, eu preciso. Será que você não olhou um dia, viu um negócio, lançou a identidade, aquilo entrou, ela acreditou e ela passou a se portar daquele jeito? Eu lido com gente uma vida, então eu sei o que eu estou dizendo. Os pais colocam uma identidade no filho, esse é assim, e esse é assim. Por quê? Porque você acha?
Não, bispo, mas eles não têm a personalidade deles? Tem. Tem. E você tem que, na convivência, você vai descobrindo, mas você não impõe isso. Você sela aquilo. Quantas pessoas que eu vi agirem de forma tímida, que na verdade elas não eram tímidas coisa nenhuma, é que elas ouviram a mãe dizer a vida inteira, essa aqui é mais tímida. Essa aqui é mais tímida. E aquelas que a mãe desde pequena, só porque criança é insensata, a Bíblia manda tirar a insensatez da criança. Ela é geniosa, ele é genioso, te chega até a fazer, você pensa, ai meu Deus, oh meu Deus, não faz isso. Não, você agiu assim, mas você não é assim. Você agiu, mas você não é. Limite a gente põe nos filhos na correção, mas para a vida não. Para a vida você tem que dizer, vai, vamos. Não, você vai enfrentar isso aqui. Vamos lá. Vai, vamos enfrentar. Porque senão, você vai ter pessoas frustradas junto com você. E muitas vezes você é culpada, porque você acabou jogando tudo aquilo. Ou um medo, o seu medo de algo acontecer com o filho, algo dar errado para o filho. Aí você quer proteger tanto por causa do seu medo, você protege tanto que daí ele não sabe como mover, não sabe como agir, não sabe como viver. Os seus medos impedem ele de vencer, de agir. Porque, na verdade, o foco do amor é você. Você está com medo. Medo. Você está com medo. O medo é seu. Aí você impõe esse medo. O medo é seu. Então, abra. Muitas pessoas, elas ainda não entenderam, não é a primeira vez que você ouve uma palavra sobre medo. Mas talvez você não rompe nessa área. E talvez que você cavar, você vai chegar num ponto, no entendimento, que o seu problema é medo. Medo da rejeição, medo do que vão dizer, medo de não funcionar, medo. Aí ou você foge, você esconde, você não faz. E pior, você ainda transfere isso para outros, que é os seus próprios filhos. E deixa de viver coisas grandes de experimentar a glória de Deus num nível que você nunca nem sequer pensou. Por quê? Porque você não deixa Deus fazer a obra. Deus está falando, vai, e você está dizendo, mas Senhor, e se? Eu estou dizendo, vai, eu estarei com você. Então, mas eu estou com medo. Canta, filha de Sião. Grite bem alto, Israel. Alegre-se e regozije-se de todo o coração, filha de Jerusalém. O Senhor retirou o seu castigo. Ele fez recuar o seu inimigo. Naquele dia dirão a Jerusalém, não tema, ó Sião, não deixe suas mãos enfraquecerem. Mãos, ações. Não tema, não para. Vai agir conforme o Senhor está te orientando. O Senhor, o seu Deus, está em seu meio. Poderoso para salvar, Ele se regozijará em você. Com seu amor a renovará. Ele se regozijará em você com brados de alegria. Eu ajuntarei os que choram pelas festas fixas, os que se afastaram de você, para que isso
não mais pese como vergonha para vocês. Nessa época, agirei contra todos os que oprimiram vocês. Salvarei os aleijados, coxos, e ajuntarei os dispersos. Darei a eles louvor e honra em todas as terras onde foram envergonhados. Eu vou consertar essas situações, mas vocês não podem ter medo. Naquele tempo eu ajuntarei vocês. Naquele tempo os trarei para casa. Eu darei a vocês honra e louvor entre todos os povos da terra, quando eu restaurar a sua sorte diante dos seus próprios olhos, diz o Senhor. Quer dizer, ele está falando de uma mudança muito grande, mas ele já começa dizendo aqui, não tenha medo e não deixe suas mãos enfraquecerem, porque eu vou fazer. Porque quando o medo, você cede para algum tipo de medo, suas mãos enfraquecem, você para de se mover pela fé, porque o medo é inimigo da fé. Aí você não age mais pela fé, aí você age pelo medo. E o grande perigo, infelizmente é o que eu vejo acontecer, são pessoas tomando decisões com base no medo, com base na sua frustração, com base nos seus temores e não na fé. A Bíblia, nós encontramos pessoas que tomaram decisões com base no medo e não na fé. E talvez você, muitas vezes, tomou decisões com base no medo. Por causa do medo, você tomou algumas decisões, e não por causa da fé. E aí, você não está bem. Sua alma não está bem. Seus resultados. Mas porque quando você tem que tomar uma decisão, você não toma por fé, mas toma por conta do medo. Mas isso hoje tem que se encerrar, tem que acabar. Coloque-se em pé com o seu propósito, por gentileza. Eu tenho algumas frases que eu não vou ter tempo para... que eu até fiz algumas artes que falam para você não ter medo. Na verdade, o título é Hoje diga adeus ao espírito de medo. Fim para o medo. E começa a declarar, eu vou acabar com o medo. Ele não vai viver na minha vida. Você pode dizer isso? Eu vou acabar com o medo. Ele não vai viver na minha vida. Ele não vai viver na minha vida. Diga, não temerei. Não temerei. É uma decisão. Não temer é uma decisão. Não temer é uma decisão. Você decide, não temerei. Às vezes temos algo na nossa vida por tanto tempo que começamos a achar que é normal. Que não há outra forma de viver. E até nos sentimos confortáveis. E aí começamos a dizer, é como eu sou, é como a vida é, e não há o que fazer. É mentira. Tem gente que tem um medo enraizado. E ele precisa ser arrancado. O medo não vem de Deus. E a direção para nós, biblicamente, é corra riscos, seja ousado. Saia e trabalhe com o Espírito Santo. Determinado a fazer a diferença no seu mundo. Não é apenas para algumas pessoas, é para você também. E eu não tenho tempo para ler, eu vou colocar lá no Telegram, caso você tenha interesse, e eu mandei fazer algumas artes
Porque você pode declarar isso aqui. O medo é uma ferramenta de Satanás. Porque Deus não nos deu espírito de medo. Não é Deus mandando não fazer algo. Deus não trabalha assim. Ele não usa essa ferramenta paralisante. São várias mensagens que tem aqui, que eu gostaria muito que você colocasse ali no seu criado e você declarasse isso todos os dias da sua vida. Eu não vou ceder para isso. Eu não vou ceder para isso. Eu não vou viver mais nenhum dia dessa maneira. Deus não me chamou para esse tipo de vida. Eu coloco um ponto final nisso hoje. Deus quer que você não enfraqueça suas mãos. Sexta-feira eu li Isaías 35. Que você não deixe, não haja, porque está com medo de alguma coisa. Deus quer que você se mova em fé. Então, com o seu propósito na mão, feche seus olhos, coloque no seu coração e comece a falar com Deus agora. Você tem que tomar essa decisão e dizer: Deus, eu boto um ponto final nisso aqui. Eu entendi essa palavra. Quanta coisa que você poderia estar vivendo e não está por conta do medo. Quantas decisões que você poderia ter tomado e não tomou por conta do medo. Quanto roubo. Talvez você tenha sofrido por conta do medo. Você tem permitido que Satanás te roube por conta do medo. Quantas perdas por conta do medo. Talvez frustração por conta do medo. O medo de não atingir, o medo de não ir, o medo de Deus não te amar, não estar com você. Tudo Satanás quer que você acredite em mentiras. Mas hoje você pode fazer essa risca no chão e tomar decisões que vão mudar o resto da sua vida. Porque como que Deus vai fazer tudo o que Ele quer fazer na sua vida, se você não coopera com Ele? Você não dá condições para Ele fazer. Alguns não têm dado condições para Deus fazer. Deus está empurrando, está dizendo: vá, levanta e vá. E a pessoa não vai. Ela teme. Num mundo tomado pelo medo, pela injustiça, pela ansiedade. Porque o medo, ele causa essa ansiedade. E as pessoas vão ficando perdidas, debilitadas. Mas você é um cristão. Você foi lavado e remido no sangue de Jesus. Você está debaixo do sangue de Jesus. E hoje você tem que se levantar com força e dizer: basta, acabou. Eu não vivo mais nem um dia assim. Basta. Acabou. Eu me levanto, eu estou rompendo com isso agora. Senhor meu Deus, nós estamos aqui na Tua casa, na Tua presença, ouvindo a Tua palavra. E eu oro para que o Senhor entre em ação na vida de cada pessoa. Que o poder do Senhor venha sobre cada pessoa. Que nenhuma pessoa, fique da mesma forma, no mesmo lugar
que viva, continue vivendo da mesma maneira que vem vivendo, mas que hoje, Senhor, ela sofre uma libertação profunda, porque quando o Senhor manda a palavra, o Senhor manda a unção, o Senhor manda o poder, porque a sua palavra tem poder, e ela chega para mudar, ela chega para transformar. Então, meu Pai, eu peço que a tua mão bondosa e poderosa esteja sobre a igreja, e onde tiver um espírito do medo, Senhor, paralisante, onde estiver o espírito do medo dominando, paralisando, angustiando, levando ela para um nível de ansiedade, frustração, até deprimindo, escravizando, paralisando a vida dela, eu repreendo agora em nome de Jesus Cristo. Agora, em nome de Jesus, eu dou uma ordem hoje, agora, espírito do medo, da covardia, de temores, medo da vida, medo do diabo, medo de problemas, medo do futuro, eu ordeno, saia, em nome de Jesus. Pessoas, Senhor, que têm medo do diabo, tem medo de problemas, tem pessoas que morrem de medo de problemas, morrem de medo do futuro, pessoas que têm medo da vida, têm medo de notícias, têm medo de viver, medo de enfrentar. Eu repreendo agora, espírito do medo, agora, deixa essa vida, saia, em nome de Jesus. Deixa essa vida, espírito do medo, esse medo é enraizado, esse medo que tomou a alma dela, que tomou a vida dela, esse medo que tem impedido ela de agir, tem impedido ela de romper. Esse medo, esse sentimento de medo, essa covardia, essa escravidão que tem dominado a vida dela, eu repreendo em nome de Jesus, agora saia essa fortaleza do medo, fortalezas do medo, sejam demolidas agora, espírito do medo, saia, em nome de Jesus, da covardia, saia. Toda a escravidão, toda a força demoníaca que tem paralisado ela, dominado a vida dela, cegado, roubado, saia, em nome de Jesus. Todo pensamento demoníaco, todas as vozes demoníacas, nós repreendemos agora. Toda força demoníaca que tem aleijado a vida dela, cegado, bloqueado a vida dela, eu repreendo agora em nome de Jesus. Tudo que até o dia de hoje tinha poder sobre ela e vinha travando a vida dela, bloqueando a vida dela, oprimindo ela, eu repreendo agora em nome de Jesus. Pessoas que têm sido oprimidas pelo medo, oprimidas pelos medos, pessoas oprimidas, tem medo da vida, tem medo da morte, tem medo do futuro, tem medo de problemas, tem medo do diabo, tem medo de situações ruins acontecerem, tem medo pela família, tem medo pelos filhos, tem medo de dar passos de fé. Eu repreendo domínio maligno, deixe essa vida, a casa dela, e saia, em nome de Jesus. Sai agora, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Tem misericórdia, Senhor.
Tem misericórdia. Venha com poder na vida de cada pessoa agora. Entre em ação, Espírito Santo. Vamos, eu insisto, eu encorajo você a falar o nome dos seus medos. Medo do quê? E é hora de você simplesmente dizer: saia esse medo, saia esse em nome de Jesus, saia esse aqui também em nome de Jesus. Saia agora, saia esse medo, saia esse aqui também. Medo do homem, medo do homem, medo do homem, saia da minha vida. Medo de enfrentar, saia da minha vida. Medo do futuro, saia da minha vida. Medo do ano novo, saia da minha vida. Medo pela minha família, pelos meus filhos, saia da minha vida. Medo de dar passos de fé, saia da minha vida. Medo do diabo, medo de viver, medo de morrer, medo de uma doença incurável, saia da minha vida. Eu repreendo esse medo, seja lá, dá nome. Qual é o nome? Fala, saia em nome de Jesus. Saia agora, em nome de Jesus, saia. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Espírito Santo, venha com poder, igual o Senhor veio em tantas situações na Bíblia. E toma o nosso povo. Toma com poder, Senhor. Toma, Senhor. Toma com poder. Toma, Senhor. Muda radicalmente, Senhor. Muda, Senhor. Eu oro, Senhor, agora com a força da minha vida. Muda, Senhor. Muda o estado dessa pessoa. Que ela se sinta fortalecida, curada. Liberta, Senhor, dos pressentimentos, dessa ansiedade, dessa angústia, dessa depressão, dessas síndromes, desse medo, desse pânico. Liberta, Senhor, agora dessa ansiedade que leva ela a se automutilar, que leva ela a pensar em morte. Liberta, Senhor, liberta agora, espírito demoníaco que tem escravizado mentes e corações. Eu dou uma ordem, saia em nome de Jesus. Reveste o nosso povo de força, Senhor. Reveste de força, reveste de poder, traz cura, traz ânimo, traz vigor, traz energia, traz saúde espiritual, emocional, física, mental. Dá, Senhor, um ânimo novo, coloca dentro dela um espírito novo, o espírito da fé. Dá a ela um renovo, um novo começo. Dá visão a ela, abre os olhos dela para que ela veja. Mais são os que estão conosco do que os que estão no mundo. Liberta, Senhor, levanta o nosso povo, levanta poderosamente, levanta um povo forte, Senhor, levanta, Senhor, levanta um povo forte, faz uma grande obra aqui, meu Deus, vem com poder e muda as coisas, Senhor. Eu consagro cada propósito, Senhor, eu consagro ao Senhor agora, eu consagro essa pasta e essas 3 coisas que ela apresentou ao Senhor, que ela não vai levar para o ano novo. Eu tomo posse agora de mudanças sobrenaturais, mudança, Senhor, opera mudança, Senhor, opera mudança, Senhor, muda a vida do nosso povo, restaura, restitui, reconstrói, levanta, restaura, Senhor, restaura, restitui, muda, dá livramentos, entra com poder, traz mudanças, opera, Senhor, tem mudanças, Senhor, que muitas vezes uma decisão que a gente toma muda tudo. Uma decisão que nós tomamos
Muda tudo, Senhor. Uma decisão. E às vezes tem pessoas aqui que têm tido o medo de tomar algumas decisões que vão trazer mudanças tão grandes para a vida delas. Mas hoje, agora, Espírito Santo, que vidas estejam tomando decisões. Ajuda, Senhor. Coloca a tua mão. Oh, meu Deus, tem misericórdia de nós. De tudo, Senhor, de tudo. Tudo, porque às vezes são tantas coisas para atrapalhar. Às vezes a gente vem para um culto como esse, e a gente vai vendo as situações para tentar atrapalhar, para magoar, para desestimular, para desencorajar. Mas eu oro, Senhor, que o Senhor tenha misericórdia de nós. O Senhor tenha misericórdia da tua igreja. Tem misericórdia, Senhor. Coloca a tua mão nesses problemas crônicos, nessas situações que parecem não ter nunca saída, mas que nunca se resolve, Senhor. Que são tão frustrantes, tão decepcionantes, que esgotam a gente. Coloca a tua mão, Senhor. Coloca a tua mão em tudo, nos socorra. Senhor, eu oro pela tua igreja. Eu sei que o Senhor é um Deus que ama muito mais do que qualquer outro, mais do que eu amo meus filhos, mais do que cada um ama seus filhos. Eu sei que o Senhor é um Deus que faz. E aqui tem pessoas, Senhor, que se o Senhor não fizer, não há quem faça. E eu estou te pedindo, meu Senhor amado, por amor ao teu nome, faz pelo nosso povo, Senhor. Levanta um povo forte. Restaura as famílias, restaura os casamentos, restaura o financeiro, restaura a vida espiritual dela, restaura, Senhor, que ela decida se mover pela fé e não pelo medo, que ela decida agora tomar decisões e nunca mais voltar para o mesmo lugar, que ela se levante agora com força, com poder, decidida, que nunca mais ela volta para o mesmo lugar. O lugar dela não é o lugar do medo, do assombro. O Senhor está chamando ela para o nível alto, está dizendo, eu vou fazer. Deus está dizendo, eu vou fazer. Deus está dizendo para você, Ele está dizendo para mim, eu vou fazer. Não tenha medo, eu vou fazer. Deus está dizendo, eu vou fazer. Eu vou fazer. Deus está dizendo, levante-se, creia, haja pela fé, porque eu vou fazer. Levante-se, haja, tenha movimentos de fé, se mova em fé, porque eu vou fazer. Este não é o seu lugar, Deus não te chamou para este lugar, Deus está te chamando para um nível alto. Ele está dizendo, eu vou fazer. Eu vou fazer. Quem foi a pessoa? Tem alguém aqui que teve um sonho com uma cobra que enrolou em você inteiro, e você não tinha como se mover? Essa pessoa está aqui? Está? Não? Não? Hã? Está ali? Por favor, eu preciso que alguém ore por ela e unja ela agora. Você vai ser livre agora. 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 Em nome de Jesus. Aleluia. 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 Quem é que quando saiu de casa disse, Senhor, está tão difícil que eu preciso de uma prova do Senhor. Me dá um abraço. Quem disse isso?
Quem disse isso? Sai aqui no corredor para mim. Você disse isso quando saiu? Está tão difícil. Eu preciso de um abraço do Senhor. Foi isso que você disse? Está tão difícil assim? Então, o Senhor está abraçando você agora. E Ele está te dando essa mensagem. Eu te vi quando você falou, quando você gemeu. A sua tristeza era tão profunda que parecia que você não ia ter força nem para chegar aqui. Mas o Senhor viu a sua dor. E Ele está dizendo que isso é uma prova de que Ele viu a sua dor. Isso significa que Ele vai mudar a sua vida. Ele vai agir onde você precisa, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus. Então, com as mulheres e os líderes, eu quero que vocês dêem um abraço neles, porque o abraço do Senhor na vida deles, em nome de Jesus, em nome de Jesus, um abraço apertado. É o abraço do Senhor em você. Ele está dizendo para você, eu vi. Isso significa, eu vou fazer. Esse é só o começo. Eu vou fazer. Aleluia, aleluia, aleluia. Obrigada, meu Deus. 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 Eu vou fazer. Deus olha, Ele viu a sua oração. Uma oração silenciosa, uma oração de gemidos, uma oração interna. Senhor, eu preciso de uma prova de que o Senhor está comigo. E Ele está dizendo, eu estou com você. Está aqui e eu vou mudar essa situação. Esse abraço é o Senhor dizendo que Ele está presente, que Ele está agindo, que Ele está se movendo, que Ele não está, as coisas não estão ocultas, elas não estão ocultas, Ele está vendo, o Senhor está vendo. E às vezes, Satanás quer nos dizer que não, Deus não está vendo, é mentira do diabo. Deus está nos vendo. E Ele ouve nossas orações silenciosas, aquela oração que só você e Deus sabe, dói profundamente. E você diz, me ajuda, Senhor, e Ele vem e Ele diz, eu estou aqui, eu te dou vitória. Eu te dou vitória. Então aproveita você que está aí, antes de eu servir a ceia, dá esse abraço em você e diga, eu sei que o Senhor está comigo, Ele é o meu ajudador e eu não temerei, eu não vou temer nada. A partir de hoje, eu estou me levantando, fortalecendo as minhas mãos e dando os meus passos de fé. Eu vou fazer tudo que eu sei que o Espírito Santo está me guiando a fazer. Eu não temerei. Eu darei meus passos de fé. E eu vou viver plenamente o meu destino. Acabou. O medo não me escraviza mais. Não tem mais poder sobre mim. A mão poderosa do Senhor está sobre a minha vida. Eu creio nisso. Jesus, o Senhor é o Senhor da minha vida. Eu nada temerei. Eu creio na mudança, não só dessas 3 situações, mas da minha vida, da minha família, porque a mão do Senhor está sobre mim. Obrigada por tudo, Senhor. Obrigada, meu Deus, obrigada. Continue fazendo essa obra, Senhor. Continue, Senhor. Continue, Senhor. Continue. Eu sei que está aqui. Cada um tem uma necessidade, tem uma dor. Tem esperado por algo. E eu sei que o Senhor está se movendo no nosso meio. Eu sei que a mão bondosa do Senhor está aqui. Responda a cada um nas suas necessidades.
O Senhor volta a colocar muito forte Isaías 35. Vá para Isaías 35. E creia que por mais difícil que seja, mais complicado que pareça, o Senhor te prometeu que aquilo que não dá para florescer, onde não dá, que não acontece nada, é o que está inclusive em Isaías 41. No deserto, ia plantar pinheiro e ia dar certo. E você sabe que às vezes o Senhor nos manda fazer coisas em lugares que todo mundo diz que não vai dar certo. E quando você dá o passo de fé, aquilo flui, aquilo acontece. Em nome de Jesus. Levante-se decidido a crer que Deus faz de você um instrumento novo e cortante. Que você vai plantar até no deserto aquilo que jamais daria e vai dar, como está em Isaías 41. Não tenha medo de se mover em fé. Porque nenhuma palavra é liberada por acaso, mas com propósito ela atinge o propósito. E Deus está dizendo, não tenha medo, porque eu estou com você. Dê os passos de fé, coopera comigo, que o resto eu vou fazer. Eu vou fazer. Obrigada, meu Deus, obrigada, meu Deus. O Evangelho de Jesus Cristo é a boa notícia. Jesus tomou o nosso lugar pela punição do pecado, para que pudéssemos entrar em seu lugar de vida eterna. Eu convido você agora a se voltar para o Senhor em seu coração e dizer, eu o recebo como meu Senhor e Salvador. Eu entrego tudo nas suas mãos. Eu deixo todas as partes da minha vida que não o honram e passo a viver a partir de hoje intencionalmente para servi-lo, honrá-lo e celebrá-lo como meu Senhor e Salvador. Jesus é a porta de salvação, é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o pão da vida e Ele te ama.